Olá a todas e a todos os participantes do primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal. Estamos aqui agora para apresentar a nossa terceira e última palestrante desse terceiro e último dia de evento, né? Poxa, já está acabando, mas enfim, é isso. Quero agradecer de antemão a todos pela participação, né? Quem se inscreveu no evento, quem assistiu às palestras, quem participou assistindo a live, fazendo perguntas para os nossos palestrantes. Esse momento ele foi preparado especialmente para vocês, né? E agradecer especialmente também aos nossos palestrantes por terem aceito o convite, dizer que é uma honra tê-los aqui nesse evento, engrandecendo com seus valiosíssimos conhecimentos. Isso é muito satisfatório e muito gratificante. Esse evento que é organizado pela Bio10 Digital Cursos, com o apoio da Journal of Education, Science and Health, ou Revista de Educação, Ciência e Saúde, né, que é uma revista que está em fase de criação, aguardando apenas o nosso ISSN para começar as publicações, de fato. E você, aluno de graduação, que já finalizou o seu TCC, organiza ele, estrutura na forma de artigo, vê lá o template, né, e já envia o trabalho para a gente, né, apreciar. E quero aqui, então, apresentar a professora Sueli Silva Santos, ela que é bióloga, mestra e doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí, que é o PRODEMA. Ela atua na área de zoologia, com ênfase em ornitologia e etnoornitologia, e atualmente ela trabalha com bioecologia de aves e seu uso como bioindicador. O tema da palestra da professora Sueli será Ecologia e Conservação de Aves. Como e por que fazer? Agradeço a professora Sueli por ter aceito o convite e passo agora a palavra para ela. Não esqueçam que logo mais às 20 horas teremos a nossa terceira live, acontecendo pelo canal do YouTube, tá? A transmissão, onde vocês poderão participar, interagir com os palestrantes e quem quiser também está convidado a entrar na live para fazer a pergunta direto na sala de transmissão. Tá bom, pessoal? Então, até lá. Agradeço a todos e uma excelente palestra. Oi, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar do primeiro Congresso de Biologia Animal e Vegetal. Para mim é uma honra, né, estar contribuindo com esse evento. Eu entendo que hoje é muito necessário, né, esses eventos online, já que nós não podemos estar reunidos presencialmente, e o quanto é importante, né, para os estudantes ou profissionais da área, né, ter esse momento de troca. E assim, o tema em que eu trouxe para conversarmos um pouco, né, são as aves. Né? Vamos conhecer um pouco do incrível mundo das aves. E assim, o meu objetivo principal aqui é compartilhar um pouco sobre a ornitologia, né, a ornitologia no Brasil, como é que está a conservação, os estudos, entender um pouco desse universo chamado aves. Né? Então, antes de iniciarmos, eu sou Sueli Santos, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, campus Parnaíba, né? Cidade maravilhosa, quem não conhece, né? É um lugar maravilhoso, venha conhecer. E sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí, pela rede Prodema, e hoje sou doutoranda também em Meio Ambiente pelo Prodema. Né? E o que é, né, essa ornitologia? Na verdade, para definir essa terminologia, né, que utilizamos, na verdade a ornitologia ela é uma ciência que se dedica em estudar as aves. Né? Ela é um ramo da zoologia que se dedica ao estudo das aves. Né? E o profissional que se dedica a estudar esses animais, ele é chamado de ornitólogo. Né? São profissionais que possuem habilidade, capacidade técnica, que ao longo, né, da sua
formação acadêmica, ele vai se especializando em estudar um grupo específico ou estudar as aves de maneira geral, né? No meu caso, quando eu iniciei estudando um grupo, né, que era a evolução. Logo, eu já fui para levantamentos de espécies de uma determinada área e hoje, né, eu estudo somente uma única espécie, né? E assim, a ornitologia, ela estuda vários aspectos, né? Seja taxonômico, biogeográfico, genético, ecológico, conservacionista e uma infinidade, até porque as aves, elas são um grupo muito diverso. Então existe muita coisa que precisa ser realmente estudada, né? E para que haja, né, seja viável os estudos dessas espécies, é importante, né, citar aqui alguns órgãos ambientais que são utilizados para registrar, né, legalizar essas pesquisas que são desenvolvidas com aves, né, que é o IBAMA, que está diretamente ligado com o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o CEMAVE. Eu sei que para muitos aqui, né, esses órgãos você nunca pode ter escutado, ouvido falar nada sobre ele, mas na verdade, o IBAMA ele é uma autarquia, né, do Ministério do Meio Ambiente, em que ele busca justamente regulamentar todas as atividades que são desenvolvidas ou em áreas nativas ou espécies tanto de fauna como de flora, né, o ICMBio, que ele busca regulamentar, né, e gerir essas atividades. E aí existe também um órgão que é o CEMAVE, né, que é voltado diretamente para pesquisas com aves, né? Então esses órgãos eles buscam justamente a regulamentação e a gestão dessas atividades, né? Então é importante citar isso. Então assim, para entender um pouco, né, dessa ornitologia aqui no Brasil, é importante citar quem foram os pioneiros. Né? Eu sei que hoje existe diversos grupos de pesquisa, né? O Brasil ele já tem muitos estudiosos, né? Muitos ornitólogos por norte, nordeste, sul, né? Estudando diferentes grupos de aves. No entanto, é importante lembrar aqueles que contribuíram, né? Anteriormente. E aí aqui eu vou citar a Emily, que é uma ornitóloga e naturalista alemã, residente no Brasil, conhecida por seu trabalho com flora e com fauna na Amazônia. Na verdade, a Emily, ela foi pioneira em estudo de aves aqui, né? E ela tem assim todo um legado porque ela foi a primeira mulher a estar envolvida, né, com estudos ornitológicos. E quando ela veio para o Brasil, ela foi para estudar o Museu Emílio Guild, né, onde lá tem os principais registros, né, dos seus estudos, em especial a sua obra, né, que teve grande marco, que é o Catálogo das Aves da Amazônia, onde ela descreveu as espécies que estavam presentes ali, né. A Emily, ela é inspiração para muitas mulheres, né, na ciência, para muitas ornitólogas, porque a maioria dos ornitólogos são hoje ainda homens, mas nós temos essa representatividade, né, de mulher na ciência, no caso a Emily, né, em que ela foi muito homenageada por outros ornitólogos que vieram, né, após ela. A Emily, ela fez muitas expedições, né, na sua área de pesquisa na Amazônia. Então, assim, ela teve realmente um grande destaque para os estudos ornitológicos, né? E é tanto que daqui a pouco eu vou falar, que ele homenageou, né, com a obra que hoje ela é atemporal, em homenagem a Emily, né, por ela ter contribuído tanto para essa ciência. Ela foi homenageada por um grande autor, um grande nome da ornitologia, né, que é o Sicke, onde a sua principal obra, que é a Ornitologia Brasileira, ele dedicou a ela, né. Sicke ele é considerado o maior ornitólogo brasileiro,
né? Ele descreveu as aves de todo o Brasil e, na verdade, esse livro do SIC, né, ele é considerado quase um alcorão para a ornitologia. Né? Nesse livro a gente tem muitos dados, né, taxonômicos das espécies, da ecologia das espécies e conservacionista também. É tanto que no própria capa do livro, né, ele traz a ararajuba, né, uma espécie residente aqui do Brasil, especificamente no norte do Brasil, e é uma espécie que ela está ameaçada de extinção. Então, assim, logo na capa você já tem essa representatividade dessa espécie. Né? E esse livro até hoje é muito utilizado como referência, né, para as pesquisas ornitológicas. E o outro grande nome é o Willis e a Onick. Né? Eles também fizeram história na ornitologia. A Onick ela é a primeira mulher brasileira a descrever uma espécie de aves, né? A Maria da Restinga, que é uma espécie ameaçada de extinção. Willis e a Onick, eles são reconhecidos por ter contribuído muito com a biologia da conservação. Eles descreveram algumas espécies e, mais uma vez, né, a representatividade feminina na ciência. A sua grande obra, As Aves do Estado de São Paulo, teve esse destaque, né, até hoje, por conta da descrição das espécies presentes nessa região. Mas então, né, por que estudar as aves? Né? Por que esses estudiosos iniciaram esse processo e hoje ainda perpetua, né, esses estudos? Né? Se formos falar historicamente falando mesmo, o homem ele sempre, né, teve essa ligação, né, com a biodiversidade, seja espaço, recurso, e com as aves não é diferente, né? Tem toda essa questão do simbolismo, né, da música, do artesanato. E aqui eu trouxe até uma obra de Manuel de Barros, né, que é Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Eu não sei se vocês conhecem. Manuel de Barros, ele é um poeta, né, onde ele tem essa ligação com a natureza, em especial com as aves, né, porque as aves elas despertam isso, essa questão, elas estimulam a criatividade, né, seja pelo seu canto, né, pelas suas cores, pela sua capacidade de voar. As aves elas acabam despertando isso, né, essa curiosidade nas pessoas. E além de toda essa questão simbólica, né, por que estudar as aves? As aves ela é considerada um grupo muito diverso, né, porque existe espécies de todos os tamanhos, desde pequeno porte a grande porte, como eu coloquei aí nas fotos, né, uma imagem, um monitoramento em um parque eólico com uma pequena espécie, e a outra imagem ao lado de uma ema, né, considerada uma das maiores aves do mundo, que vai até 1,40 m. E de acordo com a última lista, né, de espécies do Brasil, Piacenti em 2015, cerca de 1.909 espécies são registradas no Brasil. Dessas, 277 são endêmicas. Né? E, então, assim, o que faz é um alerta, né, para a conservação dessas espécies, né? O cuidado com essas espécies, com as áreas onde essas espécies têm ocorrência, e isso é muito preocupante, né? E, além disso, existem espécies que utilizam, por exemplo, que vêm da América do Norte, né, e utilizam o Brasil como descanso reprodutivo.
né, que são as espécies migratórias. Elas vêm de longa distância somente para esse descanso, né? Elas possuem essa capacidade. É tanto que já existem rotas de espécies migratórias, né? Todo ano o ICMBio ele lança um catálogo de rota migratória. Existem muitos polos aqui no Brasil de ornitólogos que se dedicam a estudar somente esse tipo de espécie, né? Que utilizam o Brasil somente como rota de migração, né? E essas espécies também podem ser respostas para o estado sanitário, os vetores de doença, e existem também espécies, né, que percorrem grandes distâncias dentro, né, da mesma localidade, como os falcões. Eles são um grupo que eles percorrem grandes distâncias, cerca de 200 km por hora. Né? Eu coloquei até aí a foto do falco peregrino para representar essas espécies. Então, assim, olhando todo esse contexto, né, por que conservar? Além de toda essa representação e significado da espécie em si, tem toda a questão de serviços ecossistêmicos, né, que essas espécies desempenham. As aves, elas são excelentes polinizadores, controladores de pragas, né, são importantes na ciclagem de nutrientes. E também tem a questão benéfica, né, os benefícios que ele traz para a população. Existem muitos estudos hoje voltados para etnoornitologia, né, que é justamente os estudos da comunidade, da população com as aves, né, onde a população ela consegue, né, por ela estar inserida ali naquele meio, dá muitas informações acerca da representatividade daquela espécie, comportamento, até dados realmente ecológicos daquela espécie. Então, existe também essa questão sociocultural. E uma das atividades que vem crescendo no Brasil é a observação de aves, né, o birdwatch, que é uma atividade em que ela tem como finalidade justamente essa inserção da população com a natureza, né? Essa conexão da população com o meio, né? E as aves, elas podem ser utilizadas também como esse agente. E continuando, né, nessa mesma linha de por que conservar, e eu trouxe até um exemplo da minha área de pesquisa hoje no doutorado, que é a área de proteção da Alta do Parnaíba, né? Por que conservar? E essa área de proteção, né, que eu estudo, que hoje está dentro de uma reserva extrativista, né, a Resex Delta do Parnaíba, ela é conhecida pela revoada dos guarás. Eu não sei se vocês conhecem. E o que é essa revoada dos guarás, né, que é a espécie que eu estudo? Nada mais é do que o momento de descanso dessa espécie, onde essa espécie ela utiliza um determinado ambiente, né, no caso uma ilhota formada por mangues, para descansar. E essa revoada são bandos de guará. O guará ele é característico por andar em bando, né? Então, assim, uma outra ameaça é a questão das perdas de áreas naturais. Por exemplo, essa área ela é utilizada por essa espécie para descanso, né? Então, assim, aquela área ela é conhecida, né? Porque essa espécie utiliza para o seu momento de repouso. E assim, essa revoada, ela alimenta, no caso, o turismo da região. Então, assim, aquela região, lembra que eu falei sobre os benefícios da população, né? Então, essa região, ela é beneficiada pelo turismo, né? E esse passeio, ele gera a economia para aquela região. Então, assim, imagina que se houver a perda, né, desse habitat, o que irá acontecer? Essa ilhota, quando eu iniciei a minha pesquisa, ela era uma ilhota, né, que ela não apresentava nenhum tipo de degradação.
E hoje ela já apresenta, né? Eu estou conseguindo perceber essa modificação. Então, o que está causando, né? Aí vem a importância de fazer monitoramento, a importância de entender a dinâmica dessa espécie, por que ela escolhe essa área, o que tem, né, nessa área e nesse mangue específico para o descanso dessas espécies, né? E o monitoramento, né, e entender como essa espécie se comporta, ele afeta diretamente, né, na conservação dessa espécie. A importância de conservar não só a espécie, mas também de conservar a ilhota, né, de conservar essa área, né, que já é protegida, né, mas de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, né, de um turismo, né, que seja realmente um turismo sustentável, né, um turismo de base comunitária, que realmente funcione. Então, assim, essas espécies, no caso o Endócimus rubens, ela pode responder de alguma maneira, né? Se houver a perca do seu hábitat, ela pode sair daquela região, ela pode escolher agora outro dormitório, que pode ser ou não nessa área. Então, assim, olha aí a importância, né, do monitoramento e do conhecimento da espécie. A outra ameaça também é a caça predatória e o comércio ilegal de aves, né? No caso, o tráfico. Eu também, durante a minha graduação, eu pude participar de um projeto que era a reintrodução de papagaios, onde eu vi de perto, né, o quão forte é esse tráfico, né? Animais eram constantemente apreendidos, né, e eles ficavam no IBAMA por cerca de 2 anos, porque esses animais, eles perdem a capacidade de comunicação, na verdade eles só são repetidores, né, então eles perdem para poder voltar para o meio. No entanto, como existe esse vínculo afetivo, né, e isso também está muito ligado com a questão cultural. Olha aí a importância da etnornitologia, né, da conscientização de uma população, né, porque essas aves elas acabam sendo símbolos para pessoas, para a região, né, o uso dessas espécies presa em gaiola, por exemplo, às vezes tem pessoas que utilizam por achar que vai trazer sorte para aquela casa. Então, assim, existe muito uma questão cultural também envolvida, né? E isso acaba sendo um fator que é importante a questão da conservação, da conscientização, né, da população. E isso acaba sendo uma ameaça direta, né, para essas espécies. E assim, essas ameaças, as espécies elas podem responder de alguma maneira, né? Como eu falei, ela pode ter o aumento, ela pode ter o declínio e pode chegar até a extinção da espécie, né? Como nessa imagem que eu coloquei, onde você vai ter uma floresta primária, né? Onde vai ter uma diversidade grande de espécies, né? E aí ter uma maior atividade ecológica. E aí, quando essa área começa a ser degradada, né, algumas espécies ainda conseguem resistir a essa degradação por serem espécies mais generalistas. No entanto, à medida que aquela área ela é degradada, as espécies elas podem realmente sumir, né, daquela região. E aí você vai ter como vai ter a menor atividade ecológica, eu estou citando aves, mas existem outras espécies que são dependentes, né, desses ambientes. E até ter, por exemplo, um ambiente onde quase não vai ter mais registro de espécie, né, sendo um ambiente pobre em espécie. Então, né, como vocês puderam perceber, existe, né, essa necessidade da conservação, né, desse grupo, dessas espécies, e muitos desses estudos eles são desenvolvidos
em decorrência das pesquisas que são feitas em instituições públicas, né? Tanto que eu acredito que aqui tem estudante de biologia, né? Você tem a oportunidade, né, de fazer parte de uma pesquisa, né, de um projeto de pesquisa. E esses projetos eles são importantíssimos porque eles vão viabilizar, né, a formação, por exemplo, de um ornitólogo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ornitologia desde a graduação, né? Então, assim, eu aprendi métodos, técnicas na prática, né? Porque eu participei de projetos de pesquisa, né? Que estão vinculados, né, com instituições públicas, né? Sobre uma orientação. E com isso, você acaba viabilizando ter um profissional para trabalhar sendo um biólogo de campo, né, se for à vontade, porque existe oportunidades. E assim, existe essas pesquisas, né? E essas pesquisas, elas são realizadas de maneira que são consideradas nada invasiva, né, que é a observação da espécie, né, é claro, respeitando o distanciamento, porque existe técnicas para isso, posteriormente eu vou falar. Mas também existe técnicas que é considerada um pouco mais invasiva, né? Eu até coloquei aí a rede de neblina. É claro que existe toda a questão de uma biossegurança, né? E métodos que não vão causar tanto estresse na espécie, né? A rede de neblina, ela captura a espécie, você faz o levantamento dos dados, né? A biometria daquela espécie, faz o registro fotográfico, né? A identificação e, se você tiver licença, né, a marcação com as anilhas. Eu coloquei até uma foto aí de um momento de campo, né, do meu mestrado, que eu fiz marcação de anilha, por quê? Para uma possível recaptura, né, saber se aquela espécie ela ainda permanece naquele ambiente. Então, essa marcação são feitas com anilhas registradas no CIMAV, né, que eu citei anteriormente, e existe tamanhos para cada espécie, numeração para cada tipo de espécie, né? Então, assim, para você que se interessou, né, e tem vontade de trabalhar com aves, existem diversas técnicas, né? E eu até vou citar aqui que existe, eu falei do SIC, né, que é um livro que é considerado o Alcorão, né, um recurso que ele vai te ajudar a entender um pouco da ornitologia, a conhecer, né? Claro que o que eu expus aqui é um pequeno fragmento só, né? Mas a ornitologia ela é realmente um mundo, né? Um continente. E assim, eu trouxe agora o livro Ornitologia e Conservação porque é um livro em que tem várias técnicas, né? Que vão te auxiliar para determinado, para qual estudo você vai querer fazer, né? Você vai querer trabalhar com aves migratórias? Existem técnicas específicas, né? Se você vai querer trabalhar com captura, só observação, ponto de escuta, existem várias técnicas, né? Que você pode estar desenvolvendo no seu estudo. Então, assim, essas atividades científicas, elas acabam te possibilitando aprender, né? E a realmente trabalhar com isso, né? Ser um biólogo de campo. Porque hoje, né, e se a gente for falar, existem vários empreendimentos que estão crescendo no Brasil. A usina eólica, por exemplo, ela está em constante crescimento. Então, assim, para avaliar essa viabilidade da implantação desse empreendimento, é necessário que tenha um parecer, né, técnico. E essas técnicas, as aves, elas são muito utilizadas como eu falei, né, como medidor de impacto. Então, assim, é necessário fazer um levantamento daquela área, né, saber quais são as espécies que estão ali, se elas vão sofrer, né, com a implantação daquele determinado empreendimento, qual o nível de impacto que pode causar para a espécie.
Então, assim, essas pesquisas que são feitas, né, elas te dão a oportunidade de trabalhar, né, no caso com consultoria ambiental, porque você vai precisar, aquele empreendimento, né, aquela empresa, ela vai precisar de um parecer técnico, né, para a implantação. Ela vai precisar de um parecer técnico para o monitoramento durante a implantação, né, a fase de operação daquele empreendimento e também, né, durante a fase durante a fase realmente de operação daquele parque, no caso do parque eólico, né, saber se as espécies que foram levantadas lá no início, né, para ver se era viável a implantação, se elas ainda permanecem. Como eu falei, algumas espécies de aves, elas utilizam as praias, né, como local de descanso reprodutivo, né? Será que gera algum impacto? Será que as aves elas colidem, né? E assim, essas atividades elas não vão parar, né? A gente precisa da produção de energia, mas qual o nível de impacto, né? Como pode ser feito de uma forma realmente que não vai gerar tanto danos, tanto para o ambiente como para a espécie, né? Então, isso vai acarretar em que o biólogo, né, o profissional, ele pode propor medidas mitigatórias ou até mesmo compensatórias para aquele determinado empreendimento. Eu coloquei aí, né, subestação, usina elétrica, usina eólica, e também existe a questão que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, de impactos, né, com avião. Então, assim, existe uma necessidade de monitorar. Eu tive a oportunidade de ver um trabalho de perto de um determinado parque, de um determinado área do aeroporto, né? E a gente pensa que não existe impacto, que é quase inviável, mas existe muitos colisões com aves, né? Então é necessário fazer um monitoramento. Será que aquela espécie que está, geralmente é uma espécie de maior porte, né? O que vai acontecer com aquela espécie? Existem muitas colisões, né? Então, assim, existe um leque, né, de oportunidades para se trabalhar com aves, né? Realmente apaixonante. Então, assim, eu aqui finalizo a minha palestra. Eu espero ter instigado, né, a curiosidade para estudo com aves. Eu espero também ter mostrado um pouco do mundo das aves. Se alguém já trabalhar com aves, né, e isso ser até mesmo um estímulo para continuar, né, é realmente um grupo apaixonante e necessário estudos para a conservação da espécie, né, para entender como funciona a dinâmica de determinado ambiente e até mesmo para conscientização da população quanto à importância, né, desse grupo. Então, aqui eu finalizo mais uma vez. Eu quero agradecer à organização. Para mim foi muito importante estar compartilhando, né, esse momento com vocês. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. Eu também, caso alguém tiver interesse em material, porque boa parte do que eu apresentei na palestra eu tenho em PDF, tenho muitos artigos, né, livros. Então, se você tem curiosidade nessa área, entre em contato e eu estou aqui, né, à disposição para ajudar. Então é isso, gratidão, desejo saúde para todos, né? Fiquem em casa se possível ficar, né? E estou aqui para ajudar no que for preciso. Então, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau!